Os países ao redor do mundo enfrentam um desafio persistente: o contrabando de mercadorias ilegais. Apesar das rígidas leis e regulamentações, esses itens conseguem atravessar fronteiras de maneiras criativas. Contrabandistas, usando sua inteligência e engenhosidade, desenvolvem métodos inovadores para driblar as autoridades. Vamos explorar tudo, conhecendo os contrabandistas mais inteligentes da história. Número 15. Frangos recheados com drogas. Um contrabando com um toque culinário. Em 2013, uma tentativa surpreendente e criativa de contrabando ocorreu no Aeroporto Internacional de Kotoka, em Gana. Uma mulher ganesa que vinha de São Paulo, Brasil, despertou suspeitas apesar de sua bagagem aparentemente comum. São Paulo, conhecido por ser um centro frequente de tráfico de drogas, acendeu o alerta entre os agentes alfandegários. O nervosismo da mulher, combinado com sua rota de viagem, levou os oficiais a inspecionarem suas malas mais a fundo. À primeira vista, a bagagem parecia inofensiva, contendo o que parecia ser uma refeição simples: 2 frangos assados. Mas, ao abrir os frangos, os oficiais encontraram algo muito mais sombrio. Dentro dos frangos havia cerca de 3 quilos de cocaína cuidadosamente escondidos. Os frangos haviam sido esvaziados, recheados com a droga e cozidos para parecerem uma refeição comum. Apesar da criatividade do método, os oficiais, treinados para identificar pequenas irregularidades, notaram o peso e a textura incomuns dos frangos. Graças à experiência e à atenção aos detalhes dos agentes, o esquema foi frustrado. A mulher foi presa e as drogas apreendidas, impedindo que uma quantidade significativa de cocaína chegasse ao destino. Este caso destacou como os métodos de contrabando estão em constante evolução e a importância da vigilância e da tecnologia no combate a essas atividades criminosas. Número 14. Marfim escondido em madeira. Contrabando de presas de elefante por meio de troncos. O comércio ilegal de marfim, alimentado pela demanda por itens decorativos e medicinais, levou contrabandistas a desenvolver técnicas cada vez mais sofisticadas para evitar a detecção. Um dos casos mais engenhosos ocorreu em 2015, quando autoridades de Singapura interceptaram um carregamento suspeito de madeira proveniente da África. Inicialmente, parecia um carregamento rotineiro de toras de madeira, mas um exame mais atento levantou dúvidas. Utilizando tecnologia avançada de escaneamento por raios-x, os oficiais identificaram irregularidades dentro de algumas toras. Ao inspecionarem fisicamente os troncos, fizeram uma descoberta impressionante. Dentro de várias peças de madeira estavam escondidas presas de marfim. No total, cerca de 3,7 toneladas de marfim foram apreendidas, o equivalente a quase 1.800 presas de elefantes. Essa apreensão foi uma das maiores da história e revelou o impacto devastador da caça ilegal de elefantes. O caso destacou os métodos extremos que contrabandistas utilizam para esconder mercadorias valiosas, mas ilegais. Graças à combinação de tecnologia e à vigilância de oficiais, essa tentativa foi frustrada. Este incidente reforça a necessidade de cooperação internacional e inovação tecnológica no combate ao tráfico de animais selvagens. Número 13. Compartimento oculto no tanque de combustível. Contrabando à vista. As operações de contrabando muitas vezes se destacam por sua criatividade e audácia. Um exemplo particularmente engenhoso ocorreu em 2011, próximo à fronteira entre os Estados Unidos e o México. Durante uma inspeção rotineira, agentes da patrulha de fronteira pararam uma caminhonete aparentemente normal. No entanto, algo no tanque de combustível chamou a atenção dos oficiais experientes. Ele parecia maior do que o comum. Ao investigarem mais a fundo, os agentes descobriram um compartimento oculto dentro do tanque, cuidadosamente projetado para armazenar contrabando. Dentro desse espaço secreto estavam 80 pacotes de maconha, totalizando cerca de 75 quilos. Os pacotes estavam envoltos em plástico e fita adesiva, protegendo-os dos efeitos corrosivos da gasolina. Apesar da engenhosidade do esconderijo, os contrabandistas não contavam com a atenção e a experiência dos agentes. Este caso é um lembrete da constante batalha entre contrabandistas e as autoridades, destacando como até os itens mais comuns podem ser transformados em ferramentas para o crime. Número 12. Tabaco em cenouras falsas. Contrabando com um toque criativo. Os contrabandistas são conhecidos por sua criatividade e um caso impressionante ocorreu em 2013, na fronteira da Romênia.
Um caminhão transportando o que parecia ser uma carga comum de cenouras foi inspecionado por agentes alfandegários. No entanto, algo parecia estranho. Ao inspecionarem mais de perto, os oficiais descobriram que muitas das cenouras não eram reais. Eram réplicas cuidadosamente feitas de parafina tingida de laranja, ocas e recheadas com tabaco picado. Misturadas às cenouras reais, essas falsificações representavam uma tentativa engenhosa de contrabando. No total, o caminhão carregava centenas de quilos de tabaco escondidos dentro das cenouras. Esse caso é um exemplo claro de como contrabandistas exploram a aparência de itens comuns para esconder suas atividades ilegais. Embora criativo, o método não foi páreo para os olhos atentos dos oficiais, que frustraram a tentativa. Número 11. Heroína escondida em um crucifixo. Contrabando em itens religiosos. No mundo complexo do contrabando, alguns criminosos recorrem a esconderijos extremamente inusitados para suas mercadorias ilegais, chegando ao ponto de usar itens religiosos como disfarce. Um caso particularmente ousado ocorreu em 2016, no Aeroporto Internacional de Baltimore, Washington, nos Estados Unidos, onde agentes da alfândega interceptaram um pacote vindo do Quênia. A encomenda tinha como destino um endereço em Nova Jersey e parecia conter um simples crucifixo de latão, um objeto que, à primeira vista, não levantaria suspeitas. No entanto, a experiência e o faro dos oficiais fizeram toda a diferença. Ao manusearem o crucifixo, notaram algo estranho. O item parecia mais pesado do que deveria ser, considerando seu tamanho. Isso levantou dúvidas, e a equipe decidiu realizar uma inspeção mais aprofundada. Utilizando tecnologia de raio-x, os agentes identificaram uma cavidade dentro do objeto, algo que não deveria estar ali. Curiosos com a descoberta, eles decidiram abrir o crucifixo e fizeram uma revelação chocante. Dentro do objeto sagrado, encontraram um compartimento oculto contendo heroína. A quantidade era significativa e tinha um valor de mercado estimado em $50 mil. Esse episódio destacou a audácia dos contrabandistas, que exploraram a imagem de pureza e inocência associada a símbolos religiosos para tentar escapar da detecção. O uso de um item cultural e espiritualmente significativo, como um crucifixo, revela o total desprezo dos criminosos pelos valores e crenças de outras pessoas, tudo em nome de seus ganhos ilícitos. Graças à experiência dos agentes alfandegários e ao uso de tecnologia avançada, o pacote foi interceptado e a droga apreendida, impedindo que chegasse às ruas. Este caso é um lembrete de que, no combate ao contrabando, até mesmo os itens mais improváveis devem ser inspecionados com cuidado, já que criminosos podem esconder suas atividades em qualquer lugar. A descoberta também destaca a importância da constante vigilância e da tecnologia no enfrentamento de contrabandistas que não hesitam em usar artimanhas criativas para escapar da lei. Número 10. Diamantes escondidos em celulares. Contrabando em dispositivos eletrônicos. Em 2019, no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Delhi, na Índia, uma das formas mais sofisticadas de contrabando foi desmascarada por agentes alfandegários. 2 homens, que haviam desembarcado de um voo vindo de Hong Kong, inicialmente pareciam passageiros comuns e declararam não estar carregando nada suspeito. Suas malas passaram pelo controle sem chamar atenção, e os itens pareciam completamente normais. Contudo, os oficiais perceberam que os 2 homens estavam visivelmente desconfortáveis. Sua linguagem corporal e comportamento nervoso chamaram a atenção, levando os agentes a decidir inspecionar seus pertences com mais cuidado. Durante a revista, descobriram algo que, à primeira vista, parecia completamente inocente: celulares de última geração. Mas, ao analisarem os dispositivos mais de perto, os oficiais fizeram uma descoberta surpreendente. Ocultos nos compartimentos internos dos celulares estavam diamantes de alta qualidade, totalizando cerca de 500 quilates. Os contrabandistas haviam desmontado cuidadosamente os aparelhos para criar pequenos compartimentos escondidos sob os painéis traseiros, onde as pedras preciosas foram escondidas. Essa técnica engenhosa tinha como objetivo passar despercebida pelos controles alfandegários, aproveitando a aparência comum e cotidiana dos celulares. Os diamantes de alto valor seriam destinados ao mercado negro, onde poderiam render uma fortuna. A criatividade dos contrabandistas em usar dispositivos eletrônicos como esconderijo mostra o nível de sofisticação das operações ilegais. No entanto,
A experiência e o treinamento dos agentes alfandegários foram cruciais para frustrar o esquema. Esse caso não apenas impediu que uma carga valiosa entrasse ilegalmente no mercado, mas também serviu como exemplo de como criminosos utilizam métodos cada vez mais engenhosos para contrabandear mercadorias. Ele reforça a necessidade de inspeções minuciosas e do uso de tecnologia avançada para combater o contrabando global. No final, graças à dedicação dos oficiais, a operação foi frustrada e os contrabandistas detidos. Número 9. A trama dos pombos. Contrabandistas colombianos utilizando pombos-correio. Quando se fala em contrabando, geralmente pensamos em métodos modernos e de alta tecnologia, mas em 2011, um grupo de contrabandistas colombianos surpreendeu as autoridades ao usar uma técnica que remonta a séculos atrás. Pombos-correio. Esse esquema criativo e nostálgico demonstrou como até mesmo métodos antigos podem ser reinventados para atender aos interesses do tráfico de drogas. Os contrabandistas treinaram cuidadosamente pombos para transportar pequenas cargas de cocaína e maconha entre dois pontos específicos. Os pássaros eram equipados com pequenos pacotes presos ao corpo, contendo cerca de 45 gramas de drogas por viagem. Esses pacotes eram projetados para não interferir na mobilidade dos animais, permitindo que voassem livremente até seu destino. Apesar de engenhoso, o plano encontrou problemas quando um dos pombos, carregando uma carga um pouco pesada demais, não conseguiu completar sua rota. O pássaro pousou próximo a uma delegacia na cidade de Bucaramanga, onde foi descoberto por policiais. Essa falha expôs toda a operação e chamou a atenção das autoridades para o uso desses animais no tráfico. Embora rudimentar, a estratégia tinha suas vantagens. Os pombos conseguiam evitar postos de controle, bloqueios rodoviários e inspeções de rotina que veículos ou pessoas enfrentariam. Além disso, como os pássaros deixavam pouquíssimos rastros de sua trajetória, era difícil para as autoridades rastrear a origem ou o destino dos pacotes. O uso de pombos demonstrou a capacidade dos traficantes de reinventar métodos antigos para atender às suas necessidades modernas. Contudo, este caso também destacou o papel da sorte e do acaso no desmantelamento de operações criminosas. Embora o esquema tenha sido frustrado, ele serve como um lembrete de que contrabandistas estão constantemente explorando novas, e às vezes antigas, formas de burlar as autoridades. E enquanto isso, as forças de segurança devem continuar inovando e permanecendo vigilantes para prevenir esse tipo de atividade. Número 8. Cocaína escondida em frutas frescas. Contrabando em abacaxis. Em 2014, agentes espanhóis desmascararam um esquema de contrabando particularmente engenhoso no aeroporto de Madrid, envolvendo frutas frescas que tinham como destino a Europa. A operação focava abacaxis importados da Costa Rica, um país conhecido por exportar a fruta em grande escala. À primeira vista, parecia ser apenas mais um carregamento comum, mas um exame detalhado revelou que havia algo muito mais ilícito escondido sob a casca dos abacaxis. Os contrabandistas desenvolveram um método altamente criativo. Eles esvaziavam os abacaxis cuidadosamente, retirando a polpa interna e criando espaços ocos onde cilindros de cocaína eram introduzidos. Depois, as frutas eram seladas novamente com uma camada de cera, que imitava a aparência natural do abacaxi e impedia que as alterações fossem percebidas. Além disso, eles misturavam esses abacaxis adulterados com frutas normais para tornar o carregamento ainda mais difícil de identificar. Essa estratégia não era apenas engenhosa, mas também tirava proveito da reputação da Costa Rica como um exportador legítimo de abacaxis. A confiança nos produtos frescos do país permitiu que os traficantes transportassem grandes quantidades de drogas de forma disfarçada, passando despercebidos por muitos controles alfandegários ao longo do caminho. Porém, dessa vez, os contrabandistas não tiveram sorte. O nervosismo de membros envolvidos na operação levou os agentes a intensificar a inspeção do carregamento. A polícia utilizou cães farejadores e técnicas avançadas de detecção, que ajudaram a identificar os abacaxis adulterados. No total, foram encontrados mais de 200 quilos de cocaína escondidos dentro das frutas. O caso destacou como traficantes exploram commodities amplamente aceitas no mercado internacional para mascarar suas operações ilegais. A engenhosidade de esconder drogas em produtos cotidianos, como frutas frescas, é um exemplo do quão adaptável e criativos esses criminosos podem ser.
Entretanto, a operação também serviu para demonstrar a eficácia da cooperação internacional no combate ao tráfico. Países como Espanha, Portugal e nações sul-americanas trabalharam juntos para desmantelar essa rede de contrabando, mostrando que apenas esforços coordenados podem enfrentar métodos tão sofisticados. O desfecho bem-sucedido dessa investigação foi uma vitória significativa contra o tráfico global de drogas e um alerta de que as autoridades devem permanecer sempre um passo à frente dos criminosos. Tópico curioso: o mistério das árvores ocas, contrabando com uma conexão ambiental. Em uma descoberta surpreendente, as autoridades revelaram um dos esquemas de contrabando mais engenhosos de todos os tempos. O mentor do plano, conhecido apenas como o Fantasma, criou uma operação que utilizava árvores ocas espalhadas em florestas remotas para esconder mercadorias ilegais. Essas árvores, aparentemente comuns, continham compartimentos internos onde estavam armazenados pacotes de contrabando envoltos em plástico verde. Cada árvore escondia mais de 50 quilos de itens valiosos, perfeitamente ocultos, mesmo de buscas detalhadas. Demorou meses até que os investigadores conseguissem rastrear as origens da operação, que estava conectada a uma rede criminosa altamente organizada. A habilidade de camuflar o contrabando em um cenário natural dificultou extremamente a detecção. Será que este método inspirará futuros criminosos a criarem formas ainda mais criativas de esconder suas mercadorias? Deixe sua opinião nos comentários com a hashtag Tópico Curioso. Número 7. Drogas escondidas em implantes mamários. Contrabando com precisão cirúrgica. Os métodos de contrabando estão constantemente evoluindo, e um caso chocante exemplificou até onde os criminosos podem chegar. Em uma tentativa audaciosa, uma mulher tentou contrabandear drogas escondendo-as dentro de seus implantes mamários. Ao chegar a um aeroporto na Espanha, a mulher inicialmente parecia uma passageira comum. No entanto, suas respostas suspeitas durante o interrogatório chamaram a atenção das autoridades. Apesar de não encontrarem nada em sua bagagem, os oficiais notaram que ela tinha feridas recentes no corpo, cobertas por bandagens. A mulher alegou que tinha passado por uma cirurgia de aumento de seios, mas sua história não parecia convincente. Ela foi levada a um hospital onde médicos descobriram a verdade. Dentro dos implantes mamários havia bolsas de drogas que totalizavam cerca de 1,3 kg, avaliadas em mais de $330 mil por quilo. Este caso destacou a audácia dos contrabandistas em explorar procedimentos médicos para disfarçar suas atividades. Ele também ressaltou os desafios enfrentados pelas autoridades na detecção de contrabandos tão criativos e perigosos. Número 6. Compartimentos secretos em sapatos. O legado do Homem-Bomba. Em 2001, uma tentativa de contrabando não apenas chamou atenção, mas também mudou os protocolos de segurança global. Richard Reed, um britânico ligado à Al-Qaeda, tentou detonar explosivos escondidos em seus sapatos durante um voo da American Airlines de Paris a Miami. Reed havia transformado seus sapatos em dispositivos explosivos, mas sua tentativa foi frustrada quando o cheiro de fumaça levantou suspeitas entre os passageiros e a tripulação. Ele foi dominado antes de completar o ataque. Embora o plano tenha falhado, o impacto foi profundo. A tentativa levou à introdução de inspeções obrigatórias de calçados nos aeroportos do mundo inteiro. Este caso destacou como contrabandistas podem explorar itens cotidianos para fins destrutivos, alterando permanentemente como viagens aéreas são realizadas. Número 5. O grande esquema do alho. Contrabando por meio de especiarias. Quando se pensa em contrabando, drogas e armas podem vir à mente, mas um dos casos mais inusitados envolveu algo bem mais comum: alho. Esse curioso episódio, conhecido como o Grande Esquema do Alho, ocorreu entre 2003 e 2007 e foi liderado pelo empresário irlandês Paul Begley. Seu plano mirava a União Europeia e explorava uma brecha fiscal para lucrar milhões. Na época, a União Europeia aplicava uma tarifa de importação de 99,6% sobre o alho chinês para proteger os produtores locais. Begley encontrou um jeito de evitar essa taxa, declarando o alho como maçãs, um produto sujeito a uma taxa bem menor, de apenas 1,2%. Ele manipulou as regras alfandegárias ao rotular mais de 1.000 toneladas de alho como maçãs, escapando de milhões em impostos.
O esquema funcionou por um tempo, mas as quantidades anormais de importação chamaram a atenção das autoridades, que iniciaram uma investigação. Quando a fraude foi descoberta, Bagley foi condenado a 6 anos de prisão, depois reduzidos para 2 anos em recurso. O caso mostrou como até mesmo alimentos básicos podem se tornar o centro de operações de contrabando de alto risco. Número 4. Carregamento de munição. Contrabando de armamento oculto em picapes. Na cidade de Brownsville, Texas, uma unidade especial foi criada para combater o roubo de veículos e o tráfico de mercadorias ilegais. Esse grupo tem um papel fundamental na inspeção de veículos suspeitos de serem usados no contrabando, especialmente na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Em uma dessas operações, uma caminhonete aparentemente comum foi examinada mais de perto. Cães farejadores rapidamente detectaram algo suspeito. A caçamba do veículo apresentava sinais de adulteração. A tampa estava soldada e o forro parecia recém-instalado. Ao removerem o revestimento, os oficiais fizeram uma descoberta chocante. Milhares de munições, carregadores e várias armas escondidas sob a caçamba do veículo. O fundo da caminhonete estava cheio de contrabando, com cerca de 8 centímetros de profundidade apenas em munições. A apreensão desse carregamento foi crucial, mas os agentes sabiam que era apenas uma pequena parte do fluxo de armas traficadas por criminosos. O caso reforçou a necessidade de vigilância contínua e do uso de cães farejadores e investigações detalhadas para combater o tráfico de armas. Número 3. O esquema das notas falsas. Contrabando de dinheiro falsificado. A falsificação de dinheiro é uma das formas mais perigosas de contrabando, pois pode abalar economias inteiras. Um dos casos mais complexos ocorreu na Colômbia, em 2005, sob o nome de Operação Pôr do Sol. Esse esquema envolvia a produção de 41 milhões de dólares em notas falsas, criadas em uma gráfica clandestina em Bogotá. As cédulas eram feitas com materiais sofisticados, incluindo marcas d'água, tintas especiais e até fios de segurança, tornando-as quase idênticas às originais. O desafio dos contrabandistas não era apenas produzir as notas, mas também transportá-las para os Estados Unidos sem serem detectados. Para isso, utilizaram métodos engenhosos, escondendo o dinheiro em capas de revistas, quadros decorativos e até dentro de solas de sapatos. O volume crescente de dinheiro falsificado chamou a atenção das autoridades, levando a uma investigação conjunta entre os Estados Unidos e a Colômbia. A operação resultou na apreensão de mais de 6 milhões de dólares falsos em Bogotá e mais 1 milhão e 200 mil dólares na Flórida. 38 pessoas foram presas, incluindo os líderes do esquema. Esse caso destacou a necessidade de inovação contínua tanto na fabricação de dinheiro autêntico quanto nos esforços das autoridades para combater fraudes. Número 2. A grande aventura do submarino de drogas, contrabando subaquático. Em 2019, um esquema de tráfico de drogas que desafiou os métodos convencionais chamou a atenção do público e das autoridades. Esse caso, conhecido como a Grande Aventura do Submarino de Drogas, ocorreu ao largo da costa da Colômbia, um país há muito tempo no centro do tráfico global de entorpecentes. Em julho daquele ano, a Guarda Costeira dos Estados Unidos interceptou um submarino semi-submergível, transportando uma enorme carga de cocaína. Mais de 77 mil quilos da droga, avaliados em aproximadamente 232 milhões de dólares. O que tornava essa operação tão ousada era a própria embarcação. Projetado para furtividade, esse submarino era construído para viajar longas distâncias quase totalmente submerso, escapando da detecção por radar. Feito de fibra de vidro sobre uma estrutura de madeira, ele tinha uma assinatura de radar mínima e mal aparecia na superfície da água, tornando-se praticamente invisível para patrulhas aéreas e navais. A construção desses submarinos não é tarefa fácil. Leva cerca de 3 meses para ser concluída e custa em torno de 1 milhão de dólares. No entanto, com os lucros gerados pelo tráfico de drogas, o investimento é rapidamente recuperado. Apesar da perseguição intensa, os agentes conseguiram interceptar o submarino, mas muitos outros ainda conseguem escapar, tornando o combate a esse tipo de contrabando um desafio constante para as autoridades. Esse caso demonstrou a sofisticação dos traficantes e o nível de engenhosidade envolvido em suas operações. Número 1. Ouro dentro de sabonetes. Contrabando com um toque espumante. Entre os métodos mais criativos de contrabando,
Um dos mais impressionantes aconteceu no Aeroporto Internacional de Mangalore, na Índia. O caso envolvia a tentativa de contrabandear ouro escondido de maneira surpreendente, dentro de sabonetes e garrafas de calda de chocolate. O esquema foi descoberto quando um passageiro que chegava de Dubai despertou suspeitas das autoridades alfandegárias. Ao inspecionarem sua bagagem, os oficiais encontraram pequenos grânulos de ouro escondidos dentro de frascos de calda de chocolate. Mas a descoberta mais impressionante veio logo depois, no Aeroporto Internacional de Tiruchirappalli, no estado de Tamil Nadu. Lá, agentes encontraram uma grande quantidade de ouro no valor de mais de $50 mil escondida dentro de barras de sabão. Os contrabandistas haviam esvaziado os sabonetes, colocado o ouro dentro e depois os selados novamente, mantendo a aparência original do produto. Apesar da engenhosidade da técnica, os agentes notaram pequenas diferenças no peso e na textura dos produtos, o que levou à apreensão do contrabando. Esses casos destacam o nível de criatividade dos criminosos e como até os objetos mais comuns podem ser utilizados para esconder mercadorias ilegais. Enquanto os contrabandistas continuam desenvolvendo novas maneiras de burlar a lei, as autoridades se mantêm vigilantes para desmantelar essas operações. Qual desses contrabandistas você acha que foi o mais inteligente? Deixe sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!